Saudações, buscadores da paz! Hoje guiaremos você através de ensinamentos poderosos de Yogananda. Inscreva-se agora e descubra como acalmar a mente, conquistar o autocontrole e viver uma vida plena de significado. O sistema da yoga para entrar em contato com Deus é o melhor. Abrange várias técnicas de meditação cientificamente eficazes. Os grandes sábios da Índia concluíram que, logicamente, deve existir uma lei exata para alcançar Deus, assim como há leis precisas com as quais ele opera seus universos. Graças aos experimentos dos sábios, descobriram-se as leis espirituais da yoga. A ciência da yoga tomará conta deste país mais do que qualquer outra forma de busca espiritual. A tendência geral será afastar-se das igrejas, onde as pessoas vão só para ouvir sermões e trocá-las por escolas e lugares tranquilos, onde irão meditar e realmente encontrar Deus. Todos deveriam praticar a sagrada comunhão com Deus. Era o que Jesus fazia quando estava com seus discípulos. Eu não estou aqui apenas para falar da doçura da presença de Deus. Meu maior objetivo é ter certeza de que você a saboreou. De que adianta falar de Deus se você não o conhecer nem provar sua doçura? Você deve alcançar a realização divina como eu alcancei. Não falo assim por orgulho, mas porque estou aqui para dar o testemunho dele. Dia e noite penso no Senhor. Não estou aqui perdendo meu tempo. Tudo o que faço, faço somente por Ele. Tão absorto que não noto a passagem do tempo e nem sinto fadiga por executar as atividades diárias. Sinto a presença dele quando trabalho. Isso também é meditação para mim. Costumo fazer essa analogia. Algumas pessoas mundanas conservam-se embriagadas por anos a fio, escondendo-se de vez em quando para tomar um trago e manter a sensação de euforia. Depois, voltam ao trabalho. O homem divino é assim. Esconde-se das pessoas e medita no Senhor. Bebendo muito do vinho embriagador da presença de Deus, ele sussurra: Senhor, Tu és tão magnífico, tão maravilhoso. Eu te amo. Então, volta a seus deveres. Internamente, converse com Deus o tempo todo, seja qual for a sua ocupação. Eu nunca me separo dele, nem por um segundo. Quis chegar a esse estado e me esforcei para isso. Me lembro de vez em quando, sentia que ele se afastava e nessas ocasiões preferia morrer a viver sem ele. Não encontrava felicidade em nada. Sofre demais o amante de Deus quando dele se separa. Mas chega a hora em que o devoto contempla o Senhor dançando em toda parte e sente a fonte imortal de seu espírito e bem-aventurança sempre borbulhando na alma. Isso é o que você sentirá se meditar. Reze com tanta intensidade que ele vem a você. No Gita há uma belíssima promessa do Senhor. Mergulha tua mente apenas em mim. Concentre em mim tua percepção discriminativa. E acima de qualquer dúvida, habitarás imortalmente em mim. As técnicas da yoga são mais científicas que a oração. Por isso conduzem mais depressa à comunhão divina. Na juventude, quando eu buscava Deus apenas pela oração, geralmente os resultados demoravam muito a chegar. Depois de aprender Kriya Yoga e praticá-la com profunda devoção, consegui resultados em poucos minutos. Krishna ensinou que a meditação em yoga é superior
ao caminho do ascetismo, da prece ou devoção, da ação correta e do discernimento. É um caminho mais rápido. Um avião o levará de Fortaleza a São Paulo em questão de horas. Em carro de bois, a viagem demoraria vários meses. Se praticar yoga, você descobrirá que ela é o avião do progresso espiritual. Após aperfeiçoar-se no caminho da yoga, que abrange disciplina física, mental e espiritual, os obstáculos ao sucesso espiritual são vencidos e você pode comungar livremente com Deus. Por isso é o caminho mais elevado. E por isso estou tentando divulgá-la entre os povos. Yoga não é um mito, criação da fantasia de alguém. É uma verdadeira ciência. Por que não aceitar da Índia os melhores métodos já dados à humanidade para encontrar Deus? Eu procurei os mestres indianos em busca de treinamento e eles me ensinaram a respeito de Cristo de uma maneira tão profunda e amorosa como jamais escutei no Ocidente. Eu via Cristo junto com eles. Eles conversavam com ele. Acaso São Francisco mentiu? Ele via Cristo todas as noites. O Senhor Jesus vive. Eu o tenho visto. Quando você está atrás de uma cortina, vê todos os que estão do outro lado, mas eles não o podem ver. Assim os santos e os anjos podem vê-lo, mas você não, a não ser que pratique yoga. Essa é mais uma técnica de concentração. Você pode praticar essa técnica a qualquer hora. Onde quer que esteja, sente-se com a espinha ereta e relaxe totalmente. Feche os olhos ou fixe com eles semicerrados o ponto entre as sobrancelhas. Em seguida, com calma profunda, observe mentalmente sua respiração, sem controlá-la, à medida que entra e sai de seu corpo. Ao inspirar, mova o dedo indicador da mão direita para dentro, na direção do polegar, e mentalmente, sem mexer a língua ou os lábios, entoe Hong. Ao expirar, estenda o dedo indicador e entoe mentalmente Sao. O objetivo de mover o dedo indicador é tornar mais eficiente a concentração e diferenciar a inspiração da expiração. Não tente, de maneira alguma, controlar mentalmente a respiração. Antes, acima a atitude serena do observador silencioso, acompanhando o fluxo natural da respiração à medida que ela entra e sai do corpo. Pratique essa técnica com grande reverência e atenção por pelo menos 10 minutos no início. Quanto mais longa for a sessão, melhor. Ela lhe dará uma sensação profunda de calma interior e o conduzirá finalmente à constatação de que você não é o corpo, mas a alma, superior ao corpo material e independente dele. Para a meditação formal, sente-se numa cadeira sem braços e de espaldar reto. Estenda sobre ela um cobertor de lã que cubra o espaldar e desça até embaixo dos seus pés. Olhe para o leste, sente-se ereto, sem se encostar no espaldar. Prepare-se para praticar Hong Sao, relaxando primeiro o corpo. Inspire e contraia todos os músculos, expire e relaxe. A técnica Hong Sao pode também ser praticada nos momentos de lazer ou de espera. Por exemplo, na antessala do médico, simplesmente observe sua respiração e, enquanto isso, entoe mentalmente Hong Sao, sem mover o dedo, fechar os olhos ou mirar o ponto entre as sobrancelhas, nem fazer nada que possa chamar a atenção dos outros à sua volta. A finalidade da técnica Hong Sao
é ajudá-lo a desviar a atenção do mundo exterior e dos sentidos, pois a respiração é o laço que mantém a alma atada ao corpo. O homem vive numa atmosfera de ar, de que precisa como o peixe precisa de água. Ultrapassando a respiração, graças ao ato de não respirar, o homem pode penetrar nos reinos celestes de luz, onde moram os anjos. Graças à observação desapaixonada do ar, entrando e saindo do corpo, a respiração se torna naturalmente mais lenta, acalmando por fim a atividade do coração, dos pulmões e do diafragma que perturba a paz. Reflita por um momento no seguinte fato: o coração bombeia várias toneladas de sangue por dia. Não descansa nem mesmo à noite, quando a maioria dos outros órgãos tem a chance de suspender sua atividade, ao menos parcialmente. O órgão que mais trabalha e o mais sobrecarregado é o coração. A técnica Hong Sau é um método científico para fazê-lo descansar, aumentando com isso a longevidade e liberando uma enorme quantidade de corrente vital ou energia a ser distribuída pelo corpo inteiro. Isso renova as células e retarda o envelhecimento. Essa técnica maravilhosa, embora simples, é uma das maiores contribuições da Índia ao mundo. Ela prorroga a vida humana e constitui um método prático para ultrapassar a consciência corporal, fazendo com que a pessoa se realize como espírito imortal. As palavras sânscritas Hong e Sau têm força de mantras. A expressão básica Aham Saha significa eu sou ele. Durante o sono, nossos sentidos relaxam. A morte é um relaxamento completo, embora involuntário, do espírito em relação ao corpo. Ela sobrevém após a parada da atividade do coração. Usando a técnica do Hong Sau, a pessoa consegue relaxar até o coração, desse modo superando a tendência à exterioridade e experimentando a morte conscientemente. Isso é, eliminando o senso de mistério que envolve a morte e o medo de morrer. A pessoa pode, com efeito, deixar seu corpo voluntária e serenamente na hora da morte, em vez de ser expelida dele com violência e, não raro, tomada por completa surpresa. A falta de atenção durante a prática dessa técnica pode ser soporífera, produzindo sono. A atenção concentrada, por outro lado, leva a cada célula do corpo uma sensação vibrante de vida divina. Se puder, pratique a técnica por mais tempo. Na verdade, pelo tempo que quiser. Eu, quando criança, costumava praticá-la por 7 horas de cada vez. E com isso alcancei um estado profundo de transe sem respiração. Conserve a calma que sentiu durante e após a prática. Faça isso pelo maior tempo possível. Aplique-a nas situações práticas da vida. Quando tratar com pessoas, estudar, fazer negócios ou pensar. E use-a para aprimorar o autocontrole. Ao tentar se livrar de algum hábito emocional ou mental enraizado e pernicioso. Quando a situação exigir, evoque mentalmente a calma que sentiu durante e após a prática dessa técnica. E, revivendo aquele estado, enfrente a situação a partir do centro interior da calma, onde sua intuição anímica natural garantirá o melhor resultado possível. E lembre-se, uma profunda intensidade de concentração é necessária para a correta prática dessa técnica. Mas isso não significa que deverá haver uma sensação de cansaço. Pratique-a calmamente, descontraidamente e mesmo com reverência, sentido nessa calma que está se preparando para ouvir e integrar a vibração cósmica. A técnica Hong Sau o ajudará a entrar em contato com o grande espírito que está presente em você sob a forma de sua alma
e que se expressa como vibração, a fonte desse som interior. Os resultados virão sem falta e você sentirá uma calma profunda. Terá intuições superiores após uma prática prolongada e se verá em contato com um reservatório inexplorado de poder divino. Não seja impaciente. Persista. Incorpore essa prática em sua rotina, tornando-a parte de seu dia, tanto quanto comer, escovar os dentes, tomar banho ou dormir. Efeitos tremendamente benéficos inundarão toda a sua constituição mental e física. Como em tudo mais, os melhores resultados não aparecem em um dia ou mesmo em vários dias. Pratique. Pratique a técnica e aplique às suas necessidades diárias a calma que ela gera. Lembre-se também, e falo por experiência própria, não apenas a minha, mas também a de séculos de meditação pelos grandes yogis de meu país. Você pode, igualmente, ter a mesma experiência gloriosa deles se perseverar na prática. Onde você deve focar sua atenção enquanto pratica a técnica? Sim, na respiração, mas onde no corpo? Sua atenção primeiro deve concentrar-se nessas bombas que são os pulmões e o diafragma. Concentre-se então nos movimentos físicos que elas produzem. Aos poucos, à medida que a mente se acalma, desvie a atenção do corpo para a respiração em si. Conscientize-se do ar que entra pelas narinas e, quando estiver ainda mais calmo, tente perceber onde nas narinas o fluxo é mais forte. A princípio será na parte externa das narinas. Mas quando sua concentração aumentar, procure sentir onde o fluxo de ar é mais forte dentro do nariz. Depois, já totalmente calmo, sinta o ar penetrando na cabeça pelo ponto entre as sobrancelhas, a verdadeira sede da concentração no corpo. A respiração se origina no corpo astral. A inspiração astral corresponde a um movimento para cima através de um ponto conhecido em yoga como Ida. A expiração astral corresponde a um movimento para baixo através do canal nervoso Pingala. Quem come peixe pode comparar esses canais aos dois nervos finos que descem por toda a extensão da espinha. Um fluxo para cima através do Ida acompanha a inspiração física e um fluxo para baixo através do Pingala acompanha a expiração física. A respiração astral ocorre por meio do movimento da energia para cima e para baixo. Faz parte do processo reativo. Quando o fluxo de energia para cima é mais forte, sobrevém uma reação positiva. E o mesmo é verdadeiro para a inspiração física voluntária. Quando o movimento para baixo é mais forte, ou quando a expiração física é mais forte que a inspiração, ele se manifesta como suspiro e indica um sentimento de rejeição. Quando a inspiração é mais demorada que a expiração, sobrevém uma reação positiva, uma reação até de excitação. Quando a expiração é mais demorada, dá-se um movimento correspondente para dentro do corpo. No sono, a expiração é 2 vezes mais longa que a inspiração. Quando a inspiração e a expiração duram o mesmo tempo, estabelece-se o equilíbrio interno. Evite o mau egoísmo, que está na raiz de todos os problemas, individuais ou coletivos. Primeiro vieram os arcos e as flechas para proteger um egoísmo de outro egoísmo. Depois se inventaram as pistolas, as metralhadoras e agora os gases venenosos, a fim de preservar o egoísmo de um grupo do egoísmo de outro grupo. Ainda haverá muito sofrimento antes de descobrirmos que o egoísmo coletivo é tão pernicioso quanto o individual. Sua maior segurança reside na boa vontade para com o próximo.
Se você estiver entronizado no coração de todos, essa será a maior das realezas. Quando, numa cidade, 100 pessoas tentam espoliar-se umas às outras, cada qual tem 99 inimigos. Mas quando procuram ajudar-se mutuamente, cada qual tem 99 amigos. Jesus entregou seu corpo para o bem de todos e ainda assim continua gozando a vida eterna, dando tudo desprendidamente, zelou por seu próprio bem-estar espiritual. Você deve se lembrar de que é parte da família mundial e não pode existir sem ela. Você deve se lembrar das necessidades dos outros ao refletir sobre as suas próprias. É errado pensar só em si mesmo, com exclusão dos demais. Uma nação se faz com pequenas comunidades e as pequenas comunidades se fazem com indivíduos. Mesmo que você tenha um inimigo, saiba que ele é o seu próximo. Todos os homens são nossos irmãos, pois Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Se você cuidar apenas das mãos e dos pés, esquecendo a cabeça, seu cérebro não o servirá adequadamente. Você tem de atender às necessidades do corpo inteiro. Da mesma forma, os cérebros ou líderes das nações devem trabalhar em harmonia com as mãos e os pés, os operários da comunidade. Se nos dividirmos, criaremos apenas desordem e sofrimento. Nós, na verdade, não possuímos nada. Teremos de partilhar as coisas mais cedo ou mais tarde, por acidente, roubo, deterioração ou morte. Só dispomos do usufruto dos bens por um tempo determinado. Quando algo nos é concedido, devemos entender que será por pouco tempo. Não convém nos apegarmos a nada. Dia virá em que esses entes queridos lhes serão arrebatados. Eles lhe foram entregues apenas para que você aprendesse a sacrificar-se pelos outros e a dividir tudo com eles. O verdadeiro eu é a manifestação do espírito interior. Tudo o que você fizer pelo eu pode ser chamado de egoísmo. O bom egoísmo consiste em atos pelos quais a imagem pura do eu interior se materializa. O mau egoísmo é aquilo que você faz em proveito do ego, indo assim contra os verdadeiros interesses do eu. Ama a Deus de todo o teu coração e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se seguir esses 2 mandamentos, não precisará de nenhum outro. Ame aqueles que não o amam. Sinta por aqueles que nada sentem por você. Seja generoso com as pessoas que só se mostram generosas consigo mesmas. Se você odiar o seu inimigo, nenhum dos 2 reparará na beleza inerente à sua alma. Você não precisa bajular o seu inimigo. Ame-o em silêncio. Em silêncio, sirva-o sempre que ele necessitar. Pois o amor é real apenas quando tem utilidade e se expressa na ação. Assim você rasgará os véus do ódio e da estreiteza mental que o impedem de ver a Deus. Se a humildade e os pedidos de desculpa estimulam em seu inimigo as boas qualidades, desculpe-se sempre. A pessoa que age assim alcançou um desenvolvimento espiritual definitivo, pois é preciso caráter para desculpar-se com graça e sinceridade. É a consciência da própria insignificância que leva o homem a ocultar-se por trás de uma exibição de orgulho. Você não deve, porém, encorajar uma pessoa a agir mal,
mostrando-se excessivamente humilde e apresentando desculpas a toda hora. Leve em conta a realidade dessa pessoa. Seja prático em seu idealismo. Há pessoas com quem você convive diariamente, mas pelas quais não sente nenhuma simpatia. Aprenda a amá-las e adapte-se a elas. E há outras que lhe despertam instantaneamente a sensação de um conhecimento antigo. Isso indica que são suas amigas de outras encarnações. Não as negligencie. Estreite a amizade que já existe entre vocês. Preste bastante atenção a elas, pois sua mente irrequieta pode não reconhecê-las de imediato. Às vezes, estão bem próximas de você, atraídas pelo afeto nascido num passado remoto. Constituem sua brilhante coleção de joias espirituais que deve ir aumentando sempre. Nessas galáxias refulgentes da alma, contemplará o grande amigo sorrindo para você, radiante e luminoso. É Deus quem lhe aparece sob o aspecto de um amigo nobre e fiel, a fim de inspirá-lo, servi-lo e orientá-lo. A má disposição e o egoísmo afastam todos os amigos de encarnações passadas, mas a afetividade os atrai. Portanto, esteja sempre disposto a ir ao encontro deles. Não se preocupe se um ou outro se mostrar falso e decepcioná-lo. Toda pessoa tem seu próprio padrão de beleza física e mental. O que parece feio para uma é bonito para outra. Observando uma grande multidão, você logo gosta de alguns rostos, outros não o atraem particularmente. A atração mental instantânea pelos traços interiores e exteriores que agradam no indivíduo é o primeiro sinal de que você encontrou um amigo do passado. Os entes queridos que você amou outrora serão atraídos por um senso de amizade anterior ao nascimento. Não se deixe levar pela beleza física. Pergunte a si mesmo se o rosto, a maneira de andar, em suma, a pessoa como um todo, lhe provocam simpatia. Muitas vezes, a gula, a falta de exercícios, destroem os traços de um amigo, que assim deixa de ser reconhecido. E muitas vezes, uma bela mulher se apaixona por um homem feio ou vice-versa, devido à afetuosa amizade de uma encarnação passada. Para ter certeza de que seus olhos não lhe pregaram uma peça com relação às características físicas de um suposto amigo do passado, certifique-se de que vocês sejam mental e espiritualmente semelhantes. Mergulhe fundo na mente da pessoa e não alimente preconceitos por causa de detalhes ínfimos, pois só assim descobrirá se seus gostos e inclinações são compatíveis. Procure amigos de encarnações passadas para reatar os laços afetivos nesta existência e transformá-los em amizade divina. Nem sempre uma vida só basta para alcançar tamanha perfeição. Obrigado por se juntar a nós nessa busca interior. Como foi a sua experiência? Nos deixe saber nos comentários. E se achou útil, compartilhe com seus amigos.